Malta, eu aconselho-vos vivamente a verem os meus últimos 2 vídeos antes deste, porque estão relacionados. Olá pessoal! Olhem, eu gostava de começar por esclarecer que eu não ando para aqui a falar de algoritmos gananciosos só por isso ser um fetiche meu. Eu garanto-vos que eles são importantes para a humanidade. Em primeiro lugar, os algoritmos estão por toda a parte e dominam o mundo digital. Fala-se no algoritmo do YouTube, algoritmo do Google, e é muitíssimo importante que os algoritmos sejam eficientes. Caso contrário, seria extremamente penoso lidar com um computador. Imaginem vocês terem de esperar 20 horas por um resultado de uma pesquisa no Google. E é aqui que entram os algoritmos gananciosos. Eles podem ser muito úteis para resolver determinados problemas de otimização, como por exemplo, dar um troco de 73 cêntimos utilizando o menor número de moedas possível. De forma genérica, um algoritmo ganancioso em cada passo faz aquilo que parece ser o melhor no momento para atingir um determinado objetivo. Os algoritmos gananciosos são intuitivos, fáceis de implementar e resolvem corretamente vários problemas de otimização. Eis que surge a questão: matematicamente, como é que nós podemos saber se um algoritmo ganancioso vai encontrar a solução ótima para um determinado problema? É que às vezes eles funcionam, outras vezes não. Neste vídeo, o meu objetivo é explicar-vos o seguinte resultado: se um problema de otimização possui a estrutura de um matroide, então um algoritmo ganancioso fornece a melhor solução possível. Não se assustem, eu prometo que vai fazer sentido, por isso, bora lá! Primeira pergunta: o que raio é um matroide? Um matroide é uma estrutura com 2 componentes. A primeira componente é um conjunto que eu vou designar por C, cujos elementos podem ser literalmente aquilo que vos apetecer. A mim apeteceu-me considerar um conjunto formado por figuras geométricas de várias cores. A segunda componente é outro conjunto que eu vou designar por I, cujos elementos são subconjuntos do conjunto C. Ou seja, cada elemento de I é um conjunto formado por alguns elementos de C. Por exemplo, um círculo e um quadrado. Cada um destes envelopezinhos é considerado um conjunto independente, portanto, nós dizemos que I é o conjunto dos independentes do matroide. Ora, estes tais conjuntos independentes são a alma, a essência do matroide, e eles satisfazem 3 propriedades importantes. Primeiro, o conjunto vazio é sempre independente, ou seja, ele está sempre dentro de I. Isto significa que no nosso conjunto dos independentes encontramos sempre um envelope vazio. Um envelope que não tem nada, simbolizando assim o facto do vazio ser sempre independente. Segundo, qualquer subconjunto de um conjunto independente é independente. Por exemplo, se o conjunto triângulo vermelho, quadrado verde, círculo azul é independente, então o subconjunto só formado pelo triângulo vermelho e pelo quadrado verde é independente, o conjunto formado só pelo círculo azul e pelo quadrado verde é independente e por aí fora. E em terceiro lugar, se x e y forem conjuntos independentes e y tiver mais elementos do que x, então nós podemos pegar num elemento de y, juntá-lo a x e obter no final um conjunto independente. Ou seja, se nós pegarmos em 2 envelopes e um deles tiver mais elementos do que outro, então tem de existir um outro envelope que tem todos os elementos do mais pequeno e ainda um elemento do maior. Eu agora vou mostrar-vos um exemplo de um matroide em concreto. O nosso conjunto C vai ser na mesma este aqui, formado por várias figuras geométricas, e o conjunto I dos independentes vai ser formado por todos os conjuntos em que não existem figuras da mesma cor. Ou seja, nós dizemos que um conjunto de figuras é independente se não existirem 2 com a mesma cor. Por exemplo, isto aqui é um conjunto independente porque temos uma cor vermelha e uma cor azul, mas isto aqui já não é
é um conjunto independente, porque temos duas figuras de cor verde, algo que não pode acontecer, porque eu mando e eu estou a dizer não, só é independente se as figuras tiverem cores todas diferentes. Eu posso, quero e mando. Quer dizer, na verdade não é bem assim, porque eu agora tenho de verificar que de facto estes conjuntos que eu defini podem ser os conjuntos independentes de algum matroide. Ou seja, eu tenho de verificar que esta definição de independente satisfaz as três propriedades que mencionei há pouco. Primeiro, será que o conjunto vazio se qualifica como independente de acordo com a minha definição? Claro que sim, porque um conjunto que não tem elementos, em particular, não tem elementos com a mesma cor. Duh! A segunda propriedade também se verifica. Se eu tenho um conjunto em que não há elementos repetidos, então nenhum conjunto que esteja dentro dele pode ter elementos repetidos. LOL! Quanto à terceira propriedade, basta notar que se eu tenho um conjunto com mais elementos do que outro, então ele tem pelo menos uma cor que não aparece no pequeno. Portanto, eu posso juntar o elemento dessa cor nova ao pequeno e obter na mesma um conjunto em que não há cores repetidas e, portanto, independente. Habemos matroide! Só que agora vocês devem estar a pensar: matroides, algoritmos gananciosos, o que é que tem o cu a ver com as calças? Relaxem que eu já vos explico. Imaginem que vocês vão a uma papelaria em que estão à venda estas figuras geométricas como autocolantes para vocês enfeitarem o caderno e estes são os preços de cada figura em cêntimos. Se vocês quiserem comprar 3 figuras com cores todas diferentes, como é que devem efetuar a escolha de modo a pagar o mínimo possível? Que algoritmo é que vocês devem seguir para selecionar as figuras geométricas a comprar, de forma a que elas tenham todas cores diferentes e vocês paguem o mínimo possível? É aqui que os matroides entram em ação. Pois é. Se nós traduzirmos este cenário da vida real para a linguagem dos matroides, o que nós estamos à procura é de um conjunto independente com 3 elementos de preço mínimo. Este problema tem a estrutura de um matroide. Porquê? Porque se eu considerar o matroide cujo conjunto C é o conjunto das figuras geométricas e cujos conjuntos independentes são precisamente aqueles em que não há cores repetidas, comprar 3 figuras de cores diferentes de preço mínimo é o mesmo que eu procurar qual é que é o conjunto independente maior que custa menos dinheiro. Portanto, eu agora consigo enfiar-me dentro de um matroide. E eu disse no início que se nós conseguirmos infiltrar um matroide num problema, então um algoritmo ganancioso vai fornecer a melhor solução possível. Portanto, aqui, para vocês escolherem as vossas 3 figuras de cores diferentes de forma a pagarem o mínimo possível porque são pobres, o que vocês devem fazer é ser gananciosos. Mais concretamente, vocês olham para as vossas figuras e pensam assim: ok, eu vou começar por selecionar aquela que é a mais barata de todas. Esta aqui que custa 3 cêntimos, portanto eu vou adquirir aqui o triângulo vermelho. A seguir eu olho para a figura mais barata a seguir a esta, que é o quadrado vermelho e custa 4 cêntimos. Mas eu já escolhi o triângulo vermelho e eu não posso repetir cores, portanto eu não posso comprar o quadrado. Então passo para a mais barata a seguir a essa, que é um triângulo verde de 5 cêntimos. E por ser verde, eu acrescento-o então à minha lista e vou comprar esse também. A seguir, as figuras mais baratas são o quadrado verde e o círculo vermelho, mas eu já tenho figuras dessas cores, portanto eu não as posso comprar. A nossa última escolha será então o círculo azul, que custa 8 cêntimos e é o mais barato dos que sobram. O total que vamos pagar é então 3 mais 5 mais 8, ou seja, 16 cêntimos, e esta propriedade que relaciona matroides com algoritmos gananciosos garante-nos que é mesmo o preço mínimo que conseguimos atingir. Eu peço imensa desculpa, genuinamente, se vocês não acharem isto interessante, mas eu acho que é absolutamente fascinante
e acima de tudo eu tenho de partilhar os meus fetiches com alguém. Quer dizer, alguns, enfim. E porquê é que eu acho isto fascinante? Porque assim, vocês têm um problema de otimização qualquer. Se vocês conseguirem ser inteligentes ao ponto de conseguirem obter um conjunto C e um conjunto de independentes I de forma a converter o vosso problema num matroide, vocês sabem imediatamente como o resolver, sabem que um algoritmo ganancioso funciona, se tiverem de implementar no computador vai ser rápido e fácil e depois podem ir curtir para a praia porque a matemática resolveu o vosso problema, estão a perceber? Por exemplo, no meu último vídeo eu mostrei-vos 2 exemplos em que o algoritmo ganancioso encontrava a melhor solução. No primeiro exemplo isso aconteceu por sorte, ou seja, bastava eu mudar ali os números que o algoritmo ganancioso podia já não encontrar a melhor solução. Mas no segundo problema, que consistia em determinar as estradas de pedra em comprimento mínimo unindo 5 casas, nesse problema eu garanto-vos que qualquer que sejam os números dos comprimentos das estradas que vocês coloquem, um algoritmo ganancioso vai efetivamente encontrar o caminho mais curto. O conjunto C do matroide inerente é constituído pelas várias estradas em terra e o conjunto I, ou seja, o conjunto dos conjuntos independentes, é constituído pelas estradas em terra que não formam ciclos. Por exemplo, este conjunto de estradas é independente, este conjunto de estradas é independente, mas este conjunto de estradas já não é independente. Porquê? Porque nós temos aqui um ciclo em forma de triângulo, temos umas estradas que se fecham nelas próprias, estão a perceber? E este aqui também não é independente, porque temos um ciclo em forma de quadrilátero, novamente estradas que se fecham nelas próprias. Este problema tem então a estrutura de um matroide e nós conseguimos garantir que um algoritmo ganancioso vai encontrar a melhor solução possível. Para mim é este o poder da matemática. Nós olhamos à volta, vemos vários padrões, conseguimos abstrair esses padrões, formular ali uma teoria matemática que depois pode ser aplicada a infinitas situações e resolve imensos problemas assim num estalar de dedos. Agora uma coisa importante, está na descrição um documento que eu escrevi com uma formulação mais matemática e rigorosa das parboices que eu andei a dizer neste vídeo. Portanto, para aqueles que estão mesmo interessados na matemática por detrás e se quiserem ver mais resultados interessantes sobre matroides e a relação com algoritmos gananciosos, está aí em baixo na descrição. Muito obrigada por me acompanharem nesta jornada pelos algoritmos gananciosos. Espero muito que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo.